Olá, seja bem-vindo à sexta aula do curso de Gênero, Feminismos e Violência. Nesta aula, vou apresentar a você alguns elementos importantes que constituem a história do feminismo no Brasil. As ondas do feminismo, que foram apresentadas na aula de número 4 deste curso, tiveram um grande impacto na Europa e nos Estados Unidos, mas pouco influenciaram o Brasil. Aqui, as lutas por direitos das mulheres tiveram outra temporalidade. Com a Primeira República em 1889 e uma nova Constituinte em 1890, havia uma expectativa de reconhecimento político das mulheres no Brasil, mas que acabou não se concretizando na Constituição promulgada em 1891. A grande restrição formal que ainda havia era a participação feminina, né? Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. É como se o Constituinte estivesse dizendo assim, é óbvio que vocês não podem votar, né? O fato de dizer cidadãos e de depois, numa série de vezes que o poder público foi instado a se manifestar sobre isso, basicamente a justificativa é a tradição. Praticamente uma cidadania para poucos, limitadíssima e, portanto, na sua estrita realidade, altamente excludente e altamente restrita. E aí você vai ter lá em 1910, por exemplo, antes da chegada de Berta, tal, você tem já um grupo de mulheres muito contundente, muito aguerridas. Nesse caso era liderado pela Leolinda Daltro, que, bom, então se a gente não pode votar, mas a lei eleitoral não falava da proibição de partido pelas mulheres. Aí o que elas vão fazer? Elas vão criar o Partido Feminino Republicano, que é, na verdade, uma estratégia para pautar na sociedade a questão do voto para as mulheres. Com a fundação do Partido Republicano Feminino em 1910, as mulheres passaram a pressionar de forma organizada e estratégica o Congresso. Em 1922, a bióloga Berta Lutz criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fazendo uma aliança ao movimento feminista internacional. Berta também apoiou Alzira Soriano em sua candidatura à Prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte. Ainda em 1926, o Estado foi o primeiro a decretar que mulheres poderiam votar e serem votadas. Em 1928, Alzira Soriano é eleita a primeira mulher prefeita em toda a América Latina. O direito ao voto nos outros estados da Federação veio apenas em 1932, com o decreto número 21.076 de Getúlio Vargas. Assim, foi eleita a primeira deputada federal, Carlota Pereira de Queiroz. Mas esse direito duraria pouco. Em 1937, o mesmo Getúlio Vargas, que sancionou a lei que tornou legal o voto feminino, agora dava um golpe de Estado, instaurando o Estado Novo e suspendendo os direitos civis e as eleições. Em 1946, com a nova Constituição e a volta ao Estado de Direito, homens e mulheres com mais de 18 anos e que fossem alfabetizados passaram a ter direito ao voto. Com o golpe militar ditatorial em 1964, os movimentos feministas estiveram na resistência. Elas se mobilizaram em defesa de seus direitos, organizando-se em sindicatos, movimentos estudantis e partidos políticos, mesmo quando proibidos, ou mesmo pegando em armas contra o regime. Elas desenvolveram papéis de lideranças, como o de Vera Silvia Magalhães no sequestro ao embaixador americano em 1969, ou de Nalva Oliveira Teixeira, vice-comandante da guerrilha do Araguaia. Mas nem por isso deixaram de sofrer com o machismo do regime ditatorial e também dentro da própria resistência. A resistência sempre contou com a participação e o protagonismo das mulheres. Para entrar na política, essas mulheres precisaram enfrentar o machismo dominante na sociedade. Suas famílias esperavam que elas se tornassem mulheres belas, recatadas e do lar. Mas elas decidiram ingressar nas organizações políticas, no movimento estudantil, nos sindicatos
e nos grupos de resistência armada. A relação era, além de ser numericamente desigual, os homens é que decidiam tudo e eles queriam que você fizesse tal coisa. Você vai fazer panfletagem tal hora, em tal lugar, você vai fazer a pichação lá naquele muro tal hora, tal lugar, você vai buscar fulano e levar não sei aonde. Eles já vinham com as ordens quase que prontas, né? Mesmo nesses espaços, o machismo era presente. Eles não as viam como capazes de assumir posições de liderança e consideravam suas demandas por direitos iguais questões menos importantes. No momento da prisão e da tortura, as desigualdades entre homem e mulher se mostravam mais fortes. Os torturadores utilizavam os estereótipos existentes sobre as mulheres, especialmente aqueles ligados à sexualidade, para causar mais dor e sofrimento às suas vítimas. Os agentes da repressão as viam como duplamente transgressoras, não apenas por desafiar o regime, mas principalmente porque ousaram se afastar dos papéis convencionais de filha, mãe, esposa e dona de casa. Foram inúmeras as mulheres manuseadas, abusadas, mutiladas e estupradas por agentes da repressão. A partir da redemocratização, com a Constituição de 1988, o Brasil pôde se orgulhar por possuir uma legislação bastante abrangente em busca de uma sociedade igualitária. Mas apesar da nossa última Constituição assegurar direitos e liberdades civis para as mulheres, ainda faltam muitos degraus para a igualdade de gênero. Segundo o IBGE, 51,8% da população brasileira é composta por mulheres, mas a Câmara dos Deputados possui apenas 15% das cadeiras ocupadas de mulheres. Para encerrar essa aula, eu deixo para você um trecho da entrevista da Márcia Tiburi à TV Brasil. Nas palavras dela, o feminismo é para quem gosta de transformações. A gente se encontra na próxima aula. A lógica da dominação masculina sempre precisa necessariamente atacar o feminismo. E um dos jargões que rolam por aí, que as pessoas falam, é que o feminismo é ultrapassado. Ai, que fácil, né, dizer que o feminismo é ultrapassado. É muito fácil falar isso. E as pessoas adoram falar isso porque elas adoram odiar o feminismo, porque o feminismo é revolucionário. Então, todos os conservadores vão odiar o feminismo. Nunca vi um conservador gostando do feminismo. O feminismo é para aquelas pessoas que gostam de transformações sociais, de mudanças, que gostam do espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário ao qual eu estou me referindo? É o espírito de uma transformação na direção das liberdades individuais que respeitem ao mesmo tempo a coletividade. É claro que o feminismo é uma política, ao mesmo tempo o feminismo é uma ética. É essa ética que entre homens e mulheres ou entre pessoas singulares vai exigir respeito. Aliás, historicamente, todos os avanços sociais que nós conhecemos estão ligados ao feminismo ou aos impulsos feministas da nossa história.